Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos a um episódio mais ou menos especial de Socialismo do século XXI, hoje gravado por conta da entrada de férias aí do nosso pessoal da Fundação, a minha também, que eu estou precisando muito, estou trabalhado absurdamente nos últimos 4 anos, né? E acho que a gente merece um tempinho para descansar, cuidar um pouquinho mais da família, enfim, esse tipo de coisa. O tema de hoje é muito simples, né? Hoje é meu aniversário, hoje eu faço 47 anos de idade, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema em esconder a minha idade e tal, em falar a minha idade, eu tenho 47 anos, né? Faço hoje. E a minha ideia aqui é falar um pouco da minha história com essa questão do socialismo. Já tá certo que eu já fiz um vídeo semelhante a esse, quando eu falei da minha relação com a China. Só que o que as pessoas muitas vezes não entendem é que eu não sou especialista em China. Então, por exemplo, tem um cara como João Carvalho, que eu acho que entende muito mais de China do que eu, não é? De história chinesa, filosofia chinesa. E poucas pessoas percebem que a minha obsessão, por assim dizer, é o socialismo. Eu me filiei ao PCdoB em 91, ou seja, portanto, antes de entrar na universidade. 91 foi o ano que acabou a União Soviética. Entro na universidade, no curso de Geografia da USP, e eu entro em um clima péssimo na universidade, ou seja, uma debandada geral, ou seja, o marxismo ele era uma ciência da moda até então, nas ciências humanas e sociais, o marxismo principalmente ocidental, né? Mas mesmo assim a União Soviética gozava de algum prestígio na universidade, e eu entro na universidade nesse meio, né? Então, quando se era impossível falar em socialismo, marxismo, grandes temas de conceitos de totalidade, como desenvolvimento, projeto nacional. A teoria do conhecimento passou por um processo de contra-revolução com a substituição na sua base da totalidade objetiva por um neopositivismo pós-moderno. Então isso nos afeta até hoje diretamente, porque nós debatemos, às vezes, estamos falando com grego, nós temos uma visão histórica e dialética dos processos, e muitas vezes os nossos interlocutores, principalmente os liberais, mas também muitos marxistas, estão presos a uma visão estática dos acontecimentos. Enfim, é algo que tem que ser a contra-revolução da década de 1990 e os seus impactos nas ciências sociais humanas é ainda um tema que a gente vai ter que abordar em algum momento aqui nesse programa, ou em algum texto, algum artigo científico, que já pensei em fazer sobre isso, né? E eu entro na universidade, já militando no partido político, né, e no PCdoB, e aquela pergunta, se eu acho que o socialismo ele é algo superior ao capitalismo, por que ele acabou, né? É quando eu fiz PIBIC com o professor Milton Santos, eu até comentei essa história na Flipei, ele falou, olha, eu falei que quero estudar socialismo, ele disse, olha, sabe que isso é uma ciência, né? Ou seja, é o recado que ele manda, né? Depois de um tempo, ele mesmo me encaminha para ser orientado pelo professor Armin Mamigonian, que é talvez foi um dos únicos marxistas que não deram para trás na ciência social brasileira, né? E na geografia em particular, e ele me indicou isso da China, por ser uma experiência socialista, na visão dele, você imagina, em 93 ele falava isso, e clarividentemente, né? E que eu acho que aquela experiência deveria ser a experiência que eu deveria estudar, porque era o case do socialismo no momento, né? Então ele falava, olha, é socialismo por isso, mas olha, você tem que entender o modo de produção asiático, não dá para entender esse socialismo chinês e as formas de propriedade que surgem ali, vão surgindo e reemergindo, sem entender o modo de produção asiático, né? E também seria interessante ler as obras econômicas do Lenin. Para um rapaz de 18, 19 anos, uma paulada, porque o Milton Santos já tinha me advertido para a leitura da ciência da lógica de Hegel, né, esse tipo de coisa, né, de fenomenologia do espírito, li, não entendi nada, só depois fui entender. O professor Armin me apresenta, eu já tinha conhecido pessoalmente, mas ele me aprofunda na obra de Inácio Rangel, que para mim é o nosso maior pensador marxista da América Latina, e eu faço um mergulho profundo nessa epopeia de compreender e de tentar responder a seguinte questão: o socialismo ele é viável do ponto de vista científico, ou seja, cientificamente é comprovado que o socialismo ele é passivo de implementação. Isso em uma época em que já existia uma negação do socialismo soviético no nosso campo, né? E o ressurgimento com muita força de formas utópicas do socialismo, né? Então vide, por exemplo, noções como outro mundo possível, ou seja, outro mundo possível não tem nada de marxista uma frase dessa, ou então binômio, socialismo e liberdade, socialismo isso, socialismo e democracia, socialismo democrático, tudo isso indo de encontro à noção de que o conceito se manifesta no movimento real. O socialismo ele vai ter X, Y, Z atributos a depender do que a história determinar e a geopolítica determinar também, né? Então eu passo por um processo de estudo profundo das experiências socialistas, ao lado disso eu passo por um processo também profundo, aí são muitos anos de estudar os clássicos do marxismo, principalmente Lenin, toda a obra econômica do Lenin, mas também, juntamente com o curso de geografia e no mestrado e doutorado, eu estudo muito os clássicos da economia,
Ricardo Smith, estudo os clássicos do desenvolvimento da heterodoxia, né? O Keynes, o Schumpeter, mesmo Sismondi, Malthus, etc. E também, evidentemente, que casado à visão a Marx, Lenin, Engels e outros, eu vou estudar o chamado período pioneiro, que é esse período que começa após a Segunda Guerra Mundial, quando surge uma gama de autores de alta sofisticação pensando no processo de desenvolvimento da periferia do capitalismo. E eu consigo fazer uma manobra, por exemplo, intelectual, em perceber que Marx, a grande preocupação dele era o fato da Alemanha ser um país atrasado do ponto de vista econômico, apesar de ter uma filosofia muito adiantada, né? E a mesma preocupação tinha o Lenin, por exemplo, quando eu fui perceber o Lenin. A grande preocupação do Lenin era com o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E como que aquele capitalismo ele avançava apesar do feudalismo, né? Então, eu percebi, primeiro, o Lenin, na minha opinião, ele é o primeiro grande autor desenvolvimentista da história, sob o meu ponto de vista particular. E Marx também, a partir do momento em que ele se preocupa tem em mente essa preocupação com a Alemanha, ele não constrói uma teoria do desenvolvimento. Quando Marx ele constrói uma teoria para compreender e transformar o capitalismo. Mas, evidentemente, que ele não pode falar que ele era um desenvolvimentista, né? Mas ele certamente era um amante do desenvolvimento das suas produtivas. É só nós lermos, por exemplo, o artigo Fragmentos sobre as Máquinas, que é um libelo ao papel da ciência e das suas produtivas no processo de produção. Fragmentos sobre as Máquinas é um texto assim, que me emociona muito e que está presente nos Grundrisse, ou seja, é um libelo ao desenvolvimento das suas produtivas, à ciência, enfim, essa coisa toda, né? Então, a minha vida inteira é estudar isso daí, né? E eu passo durante muito tempo da minha vida também ao lado disso, aprofundando no conceito de formação econômico-social, e é esse conceito de formação econômico-social que me entrega possibilidades que a heterodoxia econômica, a ortodoxia não entrega para entender a China. Porque eu percebo um movimento novo na China a partir de 2008, que é basicamente, eu já expliquei isso várias vezes, uma elevação do domínio humano sobre a natureza, que é resultado de isso tudo depois de muitos anos de análise, tá? Não é tão simples porque falar isso em um minuto. Depois de vários anos de aplicação de políticas industriais ativas no setor de ciência, tecnologia e inovação, formando um novo sistema nacional de inovação tecnológica, a China consegue emergir por ali inovações tecnológicas disruptivas, e isso aplicado à governança chinesa faz emergir o que nós chamamos de nova economia do projetamento, que é uma economia que eu fundo o projetamento de Inácio Rangel com o conceito de planejamento, e ao integrar os dois, nós alçamos esse conceito a uma elevação do patamar da planificação econômica do país, ou seja, essa elevação do domínio humano sobre a natureza, uma entrega rápida de intervenção humana sobre o território, demanda de nós cientistas a compreensão de novos marcos categoriais, teóricos e conceituais, justamente porque isso é demandado pela mudança das relações entre homem e natureza, ser humano e natureza, a um patamar superior. A ideia não vem dessa matéria, então se a matéria está em movimento, eu tenho que buscar uma teoria para entender aquela matéria, a partir da história daquela matéria. E antes disso, já havia uma constatação que a nossa ver é um tanto quanto revolucionária, que está no cerne do nosso livro China, o Socialismo do Século XXI, que é a de que emerge na China uma nova formação econômico-social, ou seja, enquanto todo mundo está preso a uma noção de capitalismo de Estado, uma noção de um pleonasmo, né, porque todo capitalismo é de Estado, preso a esse tipo de competição e tenta desenvolver algo em cima dessa competição, dessa concepção, que nada mais é do que a manutenção da separação entre teoria e história e de sujeito e objeto, ou seja, na medida que você não consegue entrar no objeto e o mundo faz uma curva, né? A tendência dessas pessoas é continuarem em linha reta, né? Busca-se entender a China, que está em pleno movimento, em plena mudança e necessitando de novos marcos de compreensão. No geral, o que tem acontecido é um recuo a estudar as novas formas de relação entre Estado, mercado e instituições que existem no país, e não, por exemplo, fundir sujeito e história e tentar a concepção de um novo paradigma teórico, conceitual e categorial. E acho que é isso que nós logramos nos últimos tempos, né, em certa medida. Eu falo disso sem nenhum falso jogar confete na minha cabeça. Isso é reconhecido com um prêmio que nós recebemos na China, agora recentemente, no nosso livro China, o Socialismo do Século XXI, que é a primeira vez que os chineses eles entregam um prêmio a um livro de economia política. Antes, na maioria dos casos, era tradução, e hoje é um livro de economia política que ganhou esse prêmio em meio a outros 200 concorrentes. Então só um pouquinho da minha trajetória, em homenagem ao meu aniversário. Acho que a gente tem esse direito de fazer uma ego trip de vez em quando. Eu quero, assim, agradecer demais o carinho de todo mundo que tem me acompanhado ao longo dessa minha trajetória, né, e mais recentemente por conta da minha presença maior nas redes sociais, nos vídeos da Grabois, em que vocês são testemunhas da minha busca por a minha inquietude intelectual muito grande. Tenho muito
muito para agradecer a vocês pelo carinho que vocês expressam por mim. Apesar das minhas grandes limitações, eu quero agradecer a equipe da Fundação Grabois, em nome da Manuela Dávila, que é uma equipe que é altamente crítica à minha pessoa, no sentido positivo da palavra. Eu melhoro muito com eles. E, é evidente, agradecer a minha companheira Michelle, agradecer ao meu filho Calil, a minha enteada Lara, porque são pessoas que me dão todo o suporte pessoal para que eu possa desenvolver as minhas hipóteses, as minhas teorias, a minha visão de mundo e buscar sair da caixinha, ou seja, de criar e continuar nessa saga de criação de uma visão de mundo baseada em um marxismo brasileiro, né? Essa trajetória de 27 anos de estudo sobre a China, sobre o socialismo, ele meio que culmina uma vitória do marxismo brasileiro com esse prêmio na China. E eu não acho isso pouca coisa, né? Eu acho que isso ele é um mérito que nós conseguimos em um país que a ciência social está falindo e que nós não vamos nos entregar a fundações ONGs estrangeiras para poder bancarmos nossa pesquisa. A gente vai continuar tocando nossa pesquisa do jeito que está, com todas as dificuldades, mas certo que nós estamos em um caminho correto, num caminho de correção. Enfim, quando faltam palavras, né, fica a nossa emoção, né? Eu vou ficar por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.